Você já percebeu que existe uma versão sua que está adormecida e outra que já morreu faz tempo? A maioria das pessoas vive assim, metade viva, metade sombra, repetindo os mesmos movimentos todos os dias como se estivessem presos em uma arena eterna. Elas acordam cansadas, pensam igual, agem igual e nunca mudam. Não é falta de força, é falta de despertar. E aqui vai a verdade que quase ninguém encara. 5 minutos podem decidir o destino de um homem. 5 minutos de lucidez, 5 minutos de coragem, 5 minutos de ritual. É o suficiente para quebrar anos de repetição inconsciente. Maliket guardava o poder proibido da Runa da Morte não por honra, mas por medo do que os humanos fariam se despertassem antes da hora. Você vive assim, selado, contido, adormecido. Hoje, você vai entender por que um ritual tão curto pode mudar tudo. Mas antes, precisamos falar sobre a prisão invisível que te mantém exatamente onde você está. Mateus não é um caso raro. Ele é o retrato de milhões. Acorda sempre com aquela sensação de alma pesada, como se tivesse lutado a noite inteira contra um inimigo invisível e perdido. O alarme toca. Ele abre os olhos, mas não desperta. Fica ali, imóvel, negociando com a própria sombra. Só mais 5 minutos. Sempre 5 minutos. 5 minutos que viram 50. Do lado de fora, nada parece errado. Um cara comum, emprego comum, rotina comum. Mas por dentro, Mateus vive uma guerra silenciosa. Ele pega o celular ainda na cama. Feeds infinitos, vídeos curtos, dopamina fácil. Antes mesmo de levantar, sua energia já está drenada, a mente pesada, o peito vazio, o espírito mudo. Ele se pergunta por que nada muda na vida dele, por que ele sente que está parado no mesmo lugar há anos, por que não consegue criar disciplina, foco, propósito. Mas nunca percebe que o problema não é o dia, é o primeiro minuto do dia. É o ritual que ele não tem. É a ausência de comando interno. É o fato de que sua primeira ação já é uma derrota. E assim, Mateus vive em Deathloop, um ciclo fechado. Como um Tarnished preso eternamente na arena de Maliket, sem nunca aprender o padrão. Ele acorda cansado, pega o celular, perde tempo, perde foco, se culpa, tenta compensar, falha, dorme frustrado. Repete tudo no dia seguinte. E o padrão só aprofunda. Quanto mais ele repete, mais a mente se acostuma com a derrota cedo demais. E como em Elden Ring, quando você observa a luta de Maliket, percebe algo aterrorizante. O inimigo mais perigoso não é o golpe, é o ritmo. Maliketh não te derrota porque é impossível. Ele te derrota porque você entra na luta sem ritual, sem foco, sem respiração, sem presença. Exatamente como Mateus entra no próprio dia. Aqui está a revelação que ninguém gosta de encarar. A vida de Mateus não está travada por falta de oportunidades, mas por falta de rituais. O cérebro humano ama repetição. Se você começa o dia como um escravo, o resto do dia o trata como tal. Se você desperta sem intenção, o restante das horas se torna um borrão. E a parte mais sombria? Mateus nem percebe que está sendo consumido aos poucos. Assim como os habitantes de Lendel não notavam a decadência crescendo por baixo da superfície. Assim como os habitantes de Iharnam achavam normal sua própria transformação. Nietzsche dizia: a pessoa que não controla o início de sua rotina jamais controlará seu destino. Ele só não chamava isso de ritual. Mas deveria. A ausência de ritual transforma um homem em sombra. A falta de início transforma o resto do dia em ilusão. E o que começa fraco, termina fraco. Mateus vive reagindo. Ele acorda reagindo, trabalha reagindo, se frustra reagindo. Ele não age, ele não inicia, ele não desperta. Mas existe algo perigoso aí. Porque, assim como a Runa da Morte estava selada dentro de Maliket, existe um poder adormecido dentro de Mateus que ele não acessa há anos. Um poder que só desperta quando você realiza um ritual. Um ritual que corta o ciclo, que rasga o véu do automático, que devolve a consciência aos seus dedos, ao seu peito,
ao seu espírito. E esse ritual leva só 5 minutos. Mas exige algo que Mateus não está acostumado a dar: vontade consciente. E agora que você entendeu o ciclo, é hora de aprender o sistema que quebra esse Deathloop de dentro para fora. Existe uma razão para rituais serem tão presentes em universos sombrios como Dark Souls, Elden Ring e Bloodborne. Rituais quebram padrões que não podem ser quebrados pela força. Quando você entra na arena de Malekith, percebe algo. Não importa quão forte você seja, quanta estamina você tenha, quão pesada seja sua arma. Se sua mente não estiver preparada, você cai em segundos. A vida funciona igual. E é por isso que o ritual que você vai aprender agora é tão poderoso. Ele não é sobre motivação. Ele não é sobre energia. Ele não é sobre sentir vontade. É sobre mudar o estado da sua mente antes que ela te arraste para mais um dia automático. Esse ritual tem apenas 5 minutos, mas ele se divide em 3 princípios. Souls-like que reprogramam o cérebro, cortam o Deathloop e reacendem o fogo interior. Princípio 1. Bonfire interior. O recomeço consciente. Abros. 1300 caracteres. Em Dark Souls, acender uma bonfire é mais do que descansar. É voltar para si mesmo. É o momento onde o caos não te toca, onde você recupera forças, onde você lembra quem você é. Você precisa disso toda manhã, antes de pegar o celular, antes de abrir a porta do quarto, antes de pensar em qualquer problema. O ritual começa assim. 1. Você acorda e senta na beira da cama. 2. Coloca os pés no chão com firmeza. 3. Respira profundamente 3 vezes. 4. Diz em voz baixa ou interna: eu desperto. Essa frase não é motivação, é um comando neural. É você acendendo a bonfire dentro do peito. Mateus, quando começou, achou bobo, mas percebeu uma coisa. Pela primeira vez em anos, ele estava decidindo como seu dia começava, e não reagindo ao mundo externo. Sêneca dizia que o primeiro ato do dia define o restante da batalha. Por isso, o ritual começa com presença absoluta. 5 minutos de presença valem mais do que 15 horas de esforço inconsciente. Essa é a sua bonfire, e sem ela, o resto não funciona. Quando Malekith entra em modo frenético, ele não hesita. Cada golpe dele é definitivo. Cada movimento é inegociável. Cada ataque é ritualístico, não impulsivo. É assim que você precisa agir. O segundo passo do ritual é simples. Você escolhe uma ação inegociável para realizar todos os dias, sem falhar. Não 3, não 10. Não a lista inteira de hábitos perfeitos. Apenas uma. Exemplos: beber água, arrumar a cama, fazer 10 flexões, escrever 2 linhas em um papel, lavar o rosto com água gelada, ficar 1 minuto em silêncio consciente. Ação pequena, mas inegociável. O cérebro funciona por consistência. Quando você diz a si mesmo: eu faço isso todos os dias, e cumpre, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando não quer, você cria autoridade interna. Você se torna digno de si mesmo. Nietzsche dizia que um homem que cumpre promessas a si mesmo é mais raro que um rei justo. E é verdade. Mateus escolheu começar com uma coisa ridiculamente simples: lavar o rosto com água fria assim que acordava. 5 segundos, nada demais. Mas isso marcou algo dentro dele. Eu mando, não a minha preguiça. Esse sentimento começou a se multiplicar em outras áreas. Quando você vence a primeira ação do dia, o resto do dia se curva. No lore de Elden Ring, runas não são só poderes, elas são verdades. Códigos que moldam a própria ordem do mundo. Mas a maioria dos Tarnished nunca entende que as runas externas só funcionam quando a runa interna desperta. No ritual de 5 minutos, a runa interior é despertada por uma única pergunta: quem eu seria hoje se não repetisse o mesmo padrão? É aqui que o ritual vira transcendência. Essa pergunta faz o cérebro parar. Não é automática. Não é confortável. Não é óbvia. E é por isso que funciona. Ela abre caminho para a introspecção real, para a visão, para a consciência.
para uma escolha que vem do ser, não do impulso. Mateus escreveu a pergunta em um papel e colocou na parede. Toda manhã, depois da bonfire interior e da ação inegociável, ele lia a frase e ficava em silêncio. A mente dele, pela primeira vez, não estava pensando nos problemas do dia, mas na identidade que ele queria assumir. Isso é perigoso, de verdade, porque quando você olha para si com clareza, percebe o que tem evitado há anos. Camus dizia que claridade é uma forma de coragem, e essa coragem é o terceiro elemento do ritual. Os monges guerreiros, os samurais e até os caçadores de Bloodborne tinham isso em comum. Um único movimento inicial que mudava o estado mental. No ritual de 5 minutos, isso vira levantar, alongar os ombros, dar um passo, abrir a janela, mudar a postura. Qualquer movimento físico que sinalize ao corpo, o dia começou. Psicologicamente, isso quebra o laço com a cama. Energeticamente, isso ativa o estado desperto. Simbolicamente, isso é um respawn consciente. Mateus escolheu simplesmente abrir a janela todos os dias. Parece pequeno, mas esse pequeno gesto destravou a energia que ele não sentia há anos. Mas um dia, quando Mateus começou a sentir que estava finalmente mudando, o ritual encontrou seu inimigo natural. A mesma força que transforma também tenta impedir a transformação, porque todo despertar tem um preço, e esse preço é o próximo boss. Mateus começou a mudar. Pouco a pouco, o ritual de 5 minutos foi deixando marcas profundas no espírito dele. Ele já não acordava tão pesado. A mente estava mais clara. A casa parecia menos caótica. A sensação de vida em atraso começou a diminuir. Ele começou a se sentir vivo, pela primeira vez em muito tempo. Mas é exatamente aqui que a maioria dos homens cai. O progresso inicial é traiçoeiro. Ele tem um gosto doce, e é por isso que seduz. É o momento em que você sente que conseguiu, virou a chave, agora vai. E pela primeira vez em meses, até anos, Mateus acordou achando que estava no controle. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque, assim como acontece em quase todo Souls-like, a verdadeira luta não está na primeira fase do boss, está na segunda. Naquela parte onde o jogo muda o ritmo, dobra o dano, corta sua respiração e destrói qualquer jogador que entrou na arena confiante demais. Malenia faz isso, Maliket faz isso, Nameless King faz isso. E a vida faz isso com perfeição brutal. A complacência é a fase 2 de qualquer transformação. Mateus acordou cedo 3 dias seguidos. No quarto, pensou: acho que não preciso do ritual hoje. Estou bem. Esse pensamento foi o primeiro golpe. No 5º dia, ele atrasou 5 minutos. Segundo golpe. No 6º, o celular entrou na cama com ele. Terceiro golpe. No 7º, o ritual estava morto. Mateus havia caído, e nem percebeu como. A complacência funciona assim. Não chega gritando, não destrói tudo de uma vez, não avança com violência. Ela chega macia, confortável, com a voz doce de quem diz: você já fez bastante. Esse é o verdadeiro inimigo da disciplina, não a preguiça. A preguiça é óbvia, você sabe quando ela está lá. Mas a complacência, essa é sorrateira, essa é elegante. Essa veste a máscara do merecimento. Ela diz: você merece descansar hoje. E quando você percebe, perdeu o fogo que levou semanas para acender. Foi exatamente o que aconteceu com Mateus. Por alguns dias ele achou que estava mantendo o ritmo. Mas, igual a muitos Tarnished enfrentando o Nameless King pela primeira vez, ele confundiu energia inicial com domínio real. E domínio real é o que a vida cobra. Nietzsche dizia que o início da vitória é sempre preenchido por um tipo especial de ilusão. A sensação de já ser vencedor antes da luta terminar. E foi isso que agarrou Mateus pela garganta. A solução para isso não é descansar, não é desacelerar, não é comemorar cedo. A solução é retornar ao ritual com o dobro de respeito.
Como se você estivesse entrando na arena pela primeira vez novamente. Mateus entendeu isso tarde demais, mas entendeu. Ele percebeu que precisava fazer o que fazia com Maliket. Voltar para o padrão básico, observar de novo, respeitar a luta, reconstruir o foco. Ele retomou o ritual do zero. Bonfire interior, ação inegociável, runa interior, movimento ancestral. E dessa vez, com a consciência de que não existe vitória definitiva, existe apenas manutenção, existe apenas vigilância, existe apenas repetição consciente. Mas ainda faltava algo, o boss final, a revelação que destrói o ego de qualquer homem que busca mudança. Porque o que vem agora é a verdade que a maioria não quer ouvir. A verdade que diferencia os que despertam dos que voltam a dormir. Mateus chegou ao ponto onde todo homem que tenta mudar um dia chega. O momento em que percebe que não existe linha de chegada. Ele estava cansado. Não um cansaço físico, mas aquele cansaço que vem da alma. O tipo de cansaço que surge quando você faz tudo certo por dias, semanas, e ainda assim sente que está travando uma guerra interminável contra algo que vive dentro de você. Naquela manhã, sentado na beira da cama, com o ritual pela metade, uma pergunta brutal atravessou a mente dele como um golpe de Maliket. Quando isso vai ficar fácil? E foi ali que o mundo dele quebrou. Porque a resposta veio tão silenciosa quanto certeira. Nunca. Essa é a verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Elas procuram atalhos, hacks, métodos secretos, porque acreditam que existe um ponto onde a disciplina deixa de doer, onde acordar cedo vira prazer automático, onde os padrões antigos morrem para sempre. Mas isso nunca acontece. Em Souls-like, quando você derrota um boss, não recebe descanso. Recebe um novo caminho, mais difícil, mais profundo, mais exigente. Você vence, sobe de nível e o mundo reage. Os inimigos ficam mais fortes. Os desafios ficam mais intensos. E se você começar o New Game Plus, vai perceber que tudo o que achou ter dominado agora exige o dobro de você. A From Software não fez isso para ser cruel. Fez para ensinar o que muitos filósofos tentaram explicar por séculos. A vida não fica mais fácil. Você é que precisa ficar mais forte. Camus disse que a verdadeira liberdade nasce quando você aceita o absurdo da existência e ainda assim escolhe continuar. Musashi escreveu que o guerreiro nunca descansa no topo da montanha. Ele sobe outra. Sêneca dizia que aprender a viver é lutar todos os dias contra o que te arrasta para longe de si mesmo. Mateus entendeu isso naquele instante. Entendeu que o ritual não era uma etapa até ele virar alguém melhor. O ritual era a pessoa que ele estava se tornando. Não algo externo, algo interno. Ele percebeu que não estava caminhando para um dia em que não sentiria mais preguiça. Ele estava se tornando alguém que age apesar dela. Alguém que não precisa derrotar o caos, apenas dançar com ele. Essa foi a ruptura, a revelação, o despertar profundo. O ritual deixou de ser uma técnica. Passou a ser identidade. O tipo de homem que acende sua própria bonfire todas as manhãs, mesmo quando o mundo inteiro está escuro. O tipo de homem que não acorda esperando facilidade. Acorda esperando luta, e luta mesmo assim. Acorda como um Tarnished que sabe quem é. Que sabe quem pode se tornar. Que não foge da arena. Que não negocia com a sombra. Que não tenta matar a preguiça. Apenas deixa ela morrer de fome todos os dias. E naquele momento, Mateus levantou, respirou fundo e disse baixinho: "Eu não quero que fique fácil, eu quero ficar forte." Esse é o verdadeiro ritual. Não é sobre 5 minutos. É sobre quem você se torna nos 5 minutos que iniciam o dia. Essa é a essência da transformação. A luta eterna não é o preço da evolução. A luta eterna é a evolução. Você não está tentando chegar a um final. Você está se tornando alguém digno do próprio caminho. E isso é o que muda tudo. Se você chegou até aqui, isso diz muito sobre você. A maioria das pessoas não aguenta nem 3 minutos de verdade. A maioria foge quando começa a doer, quando começa a confrontar, quando percebe que a mudança exige mais do que frases bonitas.
Mas você ficou. Você caminhou até o fim do ritual. E isso prova uma coisa simples e poderosa. Você não é Hollow. Você é Tarnished. E ainda está na luta. Agora eu quero saber de você. E essa parte é importante. Qual é o boss que você está enfrentando na sua vida agora? A preguiça? A ansiedade? O medo? A procrastinação? A culpa de não ser quem você sabe que pode ser? Escreve nos comentários. Não é só para engajar. É porque quando você declara o inimigo, ele perde uma parte do poder sobre você. E alguém que está lendo pode estar lutando a mesma batalha e se sentir menos sozinho. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se alguma frase te rasgou por dentro, se você sentiu que esse ritual falou com uma parte sua que estava esquecida, então se inscreve no canal. Mas não como quem segue mais um vídeo. Se inscreve como quem acende uma bonfire no meio da escuridão e decide continuar caminhando. Aqui a gente não fala de gameplay. Aqui a gente fala de alma, de disciplina, de coragem, de despertar. Toda semana, um novo ritual, um novo boss, um novo caminho para fortalecer sua build de vida. Nos vemos no próximo Bonfire Tarnished. Até lá, don't you dare go hollow.